Pessoal, então, olha só, a primeira parte da live, né? A gente falou sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Falei para vocês sobre a biografia de Bezerra de Menezes de uma forma bem resumida, tá? No vídeo que eu vou mandar para vocês do Jorge Damas tem muitos detalhes muito interessantes. É meia hora assim que a gente assiste assim com os olhos vidrados. ele passa tanta informação que é muito interessante. Então vai estar o link lá bonitinho, o link do vídeo e o link do filme também no arquivo que eu vou mandar pelo Telegram para vocês. Tá bom? E aí, pra gente fechar a live, eu vou ler uma mensagem aqui desse livro e a gente vai comentar rapidamente. Combinado? Pessoal, eu vou fazer uma leitura e aí eu volto e a gente vai comentando alguns pontos que ele vai mencionar aqui, tá bom? A mensagem se chama Convocação, tá na página 217 do livro Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus. Pessoal, vocês estão me ouvindo e estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Silvana. Pessoal, vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Me dá um ok aí. Tânia, Santana Oficial. Alguém pode me dar um ok aí? Está me ouvindo? Tá me vendo? Sim? Então beleza. Então vamos lá. Obrigado, Cristina. Cláudia também, obrigado. Vamos lá, convocação. Fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Não foi por acaso que na última hora a voz do Divino Pastor chegou até nós. Não nos encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e pelos erros pretéritos. Somos os servos do Senhor em processo de aperfeiçoamento para melhor servi-lo. Nem a jactância, que no caso significa arrogância, nem a arrogância dos presunçosos, nem a subestima dos que preferem a acomodação. Servir, meus filhos, com a instrumentalidade de que dispomos, é o nosso dever. Observamos que a seara cresce, mas os trabalhadores não se multiplicam geometricamente como seria de desejar, porque estamos aferrados aos hábitos doentios, que no momento da evolução antropológica serviram-nos de base para a transformação do instinto em emoção edificante. A maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho de Jesus em nós é por meio da vinculação mental com o nosso condutor. Saiamos da acomodação justificada de maneira incorreta para a ação. Abandonemos as reações perturbadoras e aprendamos as ações edificantes. Sempre dizemos que necessitamos de Jesus, sem cuja misericórdia estaríamos como náufragos perdidos na grande travessia da evolução. Mas tenhamos em mente que Jesus necessita de nós, porque enquanto lhe falamos pela oração, Ele nos responde pela inspiração. Ele age pelos nossos sentimentos, por meio das nossas mãos. Sejam as mãos que ajudam, abençoadas em grau mais expressivo do que os lábios que murmuram preces contemplativas. A nossa postura no mundo, neste momento, é de misericórdia. Que nos importam os comentários deprimentes a nosso respeito se valorizamos o mundo respeitando os seus cânones e paradigmas? Uma pergunta. Não nos preocupemos com o que o mundo pensa e fala de nós, por meio de outros corações. No belo ensinamento de Jesus na casa de Lázaro, enquanto Maria o ouve e Marta se afadiga, temos uma lição extraordinária.
Não é necessário ficar numa contemplação de natureza egoística, mas é necessário aprender para poder servir. A atitude de Marta é ansiosa, era a preocupação com o exterior. A atitude de Maria era iluminativa. A parte dos tesouros sublimes da coragem e do amor pela sabedoria para poder melhor servir. O serviço é o nosso campo de iluminação. Nós outros, os companheiros da vida espiritual, acompanhamos as lágrimas que são vertidas pelos sentimentos de todos aqueles que nos suplicam ajuda e interferimos com a nossa pequenez junto ao Mestre incomparável, para que Ele leve ao Pai as nossas necessidades. Bendigamos, porém, a dor sem qualquer laivo masoquista. Agradeçamos a dor que nos desperta para a verdade e que não nos dilui as ilusões, que faz naufragar as aventuras de consequências graves antes que aconteçam. Estamos, portanto, convocados para a construção da sociedade nova, na qual o bem pairará soberano, como já ocorre acima de todas e quaisquer vicissitudes. Filhos da alma, tende bom ânimo. Não recalcitreis contra o agulhão, nem vos permitais a deserção lamentável ou a parada perturbadora na escalada difícil da sublimação. Jesus nos espera. Avancemos. Suplicando a Ele, o amigo incomparável de todos nós, envolvemos os afetuosos corações em dulcíssimas vibrações de paz, na condição de servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Essa mensagem, pessoal, é uma mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco ao final da conferência pública realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, que aconteceu então na noite de 14 de julho de 2011. Pessoal, essa mensagem eu acho que ela mexeu um pouco, né? Eu acho que ela é bem apropriada para esse momento que nós estamos vivenciando. Eu vou voltar aqui em alguns pontos que eu selecionei para a gente comentar. Na verdade, eu nem escrevi nada aqui para falar. Eu só fiz perguntas. Para quem quiser, para quem conseguir ver aí, o meu livro, olha só, ele tá cheio de perguntas. Eu fui puxando, selecionando e fazendo perguntas. E aí eu quero trocar com vocês essas perguntas e para a gente pensar um pouco melhor, refletir melhor e extrair o que essa mensagem traz de tantos benefícios para todos nós. Ele começa, Bezerra de Menezes já começa aqui a mensagem. Fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. E aí eu selecionei tornar o mundo melhor. Como a gente pode tornar o mundo melhor? Pessoal, nós estamos vivendo um momento de isolamento ainda, de certa forma. Um momento de reclusão em casa. Chegou o momento de fato da humanidade pensar essas alternativas. Como que a gente vai tornar o mundo melhor? O mundo que estava antes de acontecer a pandemia é um mundo que a gente quer? É um mundo que vai continuar? Como que a gente vai mudar esse mundo? Eu vou querer mudar o outro, eu vou querer mudar o outro país, eu vou querer mudar a lei, eu vou querer mudar o como que nós vamos mudar, o que nós vamos mudar e o que nós vamos mudar. Em primeiro momento, é preciso uma mudança interior, uma mudança que parte de dentro da gente, um compromisso da gente com a gente mesmo. Enquanto isso não acontecer, pessoal, a gente não vai conseguir melhorar o mundo não vai melhorar. Então cabe a nós essa responsabilidade. Será que agora que a gente está nesse momento de reclusão, nesse momento que a gente vai ter que olhar para dentro da gente, não é um momento para a gente buscar esse como que eu vou mudar o mundo, como que eu vou melhorar esse mundo, como que eu vou contribuir para esse mundo ser melhor?
Qual é o caminho que eu estava trilhando? É o caminho que eu quero realmente? Ou é o caminho para agradar o outro, para agradar minha família, para agradar alguém? Então, pessoal, é o momento do diálogo honesto com a gente mesmo, né? Tornar o mundo melhor. Como que cada um de nós, 7 bilhões de seres encarnados nesse momento, como que nós vamos contribuir para esse mundo melhor? Então eu acho que aqui, quando ele fala que nós fomos chamados por Jesus, pessoal, olha só, fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Isso já nos mostra uma responsabilidade da gente estar aqui reencarnado, né? Todos nós temos essa responsabilidade. E aí ele vai continuar aqui. Ele fala de um ponto que eu acho muito interessante, porque às vezes a doutrina espírita ela é um pouco mal compreendida, porque quando a gente entende, né, que nós somos seres, espíritos, né, ainda endividados com a lei, espíritos ainda tão necessitados de evoluir, de crescer, de aprender, né? E aí algumas pessoas acham que talvez a gente só olhe por esse ângulo, né? Quando ele fala que nós não encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e pelos erros pretéritos. Então, pessoal, a gente não pode ter na nossa mente, na nossa ideia, na nossa cabeça, no nosso modo de pensar e agir o tempo todo que nós somos apenas espíritos com delitos a serem pagos, a serem quitados e cheio de erros. Claro, nós somos espíritos que temos os nossos débitos, né, passados, temos os nossos erros aí pretéritos que nós precisamos resolver, sim, mas nós não estamos aqui encarnados assinalados somente por esses débitos, por esses erros, por esses delitos. Não, ele fala que somos os servos do Senhor em processo de aperfeiçoamento para melhor servi-lo, né? Então, processo de aperfeiçoamento, todos nós estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento, pessoal. E essa pandemia, esse momento tão singular que nós estamos vivendo, faz parte, eu acredito que faz parte desse processo de aperfeiçoamento nosso. Para a gente poder melhor servir, né, a Deus, servir o Senhor, tornar esse mundo melhor. E aí é um processo que cada um de nós está passando, cada um de nós está vivenciando de uma forma, seja de uma forma equilibrada em alguns momentos. Eu acredito que está havendo muita oscilação, né, e isso é normal. Às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente não está muito bem. Mas a gente precisa ter consciência desse processo de aperfeiçoamento que a gente está vivendo, né? E não é somente as coisas, os erros que a gente comete. Claro que a gente erra muito, a gente erra mais do que acerta, né? Isso aí em todos os campos da vida, a gente erra mais. Só que a gente não pode ficar mergulhado só, achar que é só esses erros, só esses delitos, só esses... Não, a gente está também aqui para passar por esse aperfeiçoamento, para a gente poder melhor servir e melhor também tornar o mundo um lugar melhor. Outro ponto muito importante da mensagem que eu quero destacar com vocês é quando ele fala o seguinte: servir, meus filhos, com a instrumentalidade de que dispomos é o nosso dever. Pessoal, eu circulei aqui a palavra instrumentalidade de que dispomos. Servir com a instrumentalidade. Qual que é a instrumentalidade que nós estamos portando nesse momento? É para a gente pensar. Quais são os instrumentos que eu tenho na minha vida agora, nesse momento, que está à minha disposição, para que eu possa melhor servir a Deus, servir o mundo que a gente está habitando, né? É uma coisa para a gente pensar, é um ponto para a gente pensar. Eu estou puxando aqui para a gente ir conversando, né? O João colocou para nós aqui: somos seres errantes, mas temos que ter consciência também que somos seres em evolução, que estamos caminhando para a perfeição. É isso mesmo, né? A gente ter a ideia desse caminhar, né? Desses instrumentos, né? Dessa instrumentalidade que está posta, que está disponível para nós e às vezes a gente não usa. Pessoal, olha só um exemplo que eu vou dar para vocês. Às vezes a gente tem um livro
espírita, que está guardado, que a gente comprou, que a gente ganhou, e a gente não leu, a gente não aproveitou aquilo que está ali. Não é uma forma de utilizar um instrumento para que, como um dever nosso, que é um dever nosso a gente utilizar, para a gente melhor servir. Só um exemplo que eu estou dando aqui, tá, pessoal? A gente pode enumerar, se vocês tiverem algum outro exemplo aí dessa instrumentalidade, tá? Compartilha com a gente aí, para a gente poder enriquecer a nossa reflexão aqui. Como podemos servir? Com a palavra, com o bem material, com a caridade, com o amor, com a paciência, com a tolerância, né? Então são inúmeras formas, né, que a gente pode realmente utilizar como esse dever que é nosso, para que a gente possa então servir de uma forma que vai cumprir esse dever que nós temos perante Deus. E aí ele vai continuar aqui falando sobre, né, observamos que a seara cresce, a seara do Cristo cresce, mas os trabalhadores não se multiplicam, como seria de desejar. Então, pessoal, quando ele fala que a seara cresce, é o trabalho, né? O trabalho cresce, o trabalho está em expansão. O trabalho cristão de assistência, de amparo, de estudo, né? Tudo que envolve aí a seara de trabalho cristão, ela cresce, ela aumenta. Mas, né, os trabalhadores não se multiplicam, e aí ele fala por quê? Porque estamos ainda envoltos a hábitos doentios. Hábitos doentios, né? E aí eu pensei, que hábitos doentios são esses? Nós ainda carregamos, né? Nós ainda vivenciamos hábitos doentios que muitas vezes, geralmente, em praticamente todos os casos, tá? Eu não quero generalizar para não gerar polêmica, mas na maioria dos casos, esses hábitos, eles nos afastam da seara de trabalho. É aquela preguiça que a gente não combate quando a gente tem que ir para a casa espírita, é aquela leitura que a gente não faz porque a gente está cansado, é aquele auxílio que a gente não presta porque a gente não quer, porque a gente está ocupado com alguma outra coisa pessoal e a gente não abre mão de uma coisa pessoal para poder ajudar o outro, é a intolerância que a gente tem com as pessoas, é a falta de paciência, de caridade. Então, olha só, hábitos doentios, né? Então, são coisas do nosso dia a dia ali que a gente consegue ver muito facilmente. A G está colocando aqui para nós, vamos continuar orando e vigiando, né? Orar e vigiar, tão importante. Que hábitos doentios são esses, pessoal? Que nos afastam, que não faz com que o número de trabalhadores que integrem a seara do Cristo aumente. É a minha impaciência, é a minha intolerância, é a minha falta de caridade, é o ódio, é os vícios, né, que nos ligam a entidades em estados desequilibrados. Enfim, quais são esses hábitos? Então vamos analisar, cada um pensa aí quais são os hábitos doentios que ainda a gente se compraz, que vocês sabem que atrapalham a vida, que é aquele peso que fica ali e que a gente ainda não conseguiu se livrar, mas que a gente sabe que está ali e uma hora a gente vai ter que resolver. Então é o momento para a gente pensar sobre isso. Tá bom? E aí um outro ponto também interessante, quando ele fala sobre a maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho de Jesus em nós é por meio da vinculação mental. Pessoal, olha só, vinculação mental com o nosso condutor. O condutor aqui está escrito em letra maiúscula, então a gente vai direcionar para Jesus, né? Esse condutor que ele fala aqui. Então ele fala, né, a maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho é por meio da vinculação mental com Jesus, com o Mestre. Como que é feita essa vinculação mental? Ela é fácil? Eu consigo ela 24 horas por dia? A gente precisa ser muito honesto aqui, né? Porque senão a gente vai se enganar muito facilmente.
um momento que a gente consegue essa vinculação mental, que no caso é uma qualidade e uma sinceridade de pensamento, é no momento da prece, por exemplo, no momento que a gente se coloca, né, em estado, né, de comunicação com o plano espiritual, com Jesus, com Deus, com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, com a espiritualidade de uma forma geral. É um momento que a gente consegue uma vinculação mental. E aí um momento que a gente realmente vai conseguir preservar esses valores do Evangelho que nós já conseguimos enxergar e já conseguimos de alguma forma, por mínima que seja, vivenciar no nosso dia a dia. Ah, Edu, mas eu já consigo vivenciar 100%. Ótimo para você. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não achar que a gente já está... Não, eu tenho uma vinculação mental com o mestre excelente. Eu já consigo preservar os valores do Evangelho na minha vida e está tudo bem, está tudo resolvido. E a gente sabe que não é assim, né? A gente oscila, a gente tem momentos e momentos. Mas a gente precisa buscar, né? Eu acho que no sentido que ele está dizendo aqui, para a gente buscar na maior parte do nosso tempo, da nossa vida, essa vinculação mental, que é necessariamente uma qualidade, uma sinceridade do nosso pensamento para tudo que nos cerca, para a nossa vida, para os nossos problemas, que a gente olha e a gente pensa, nossa, mas eu não vou conseguir resolver isso nunca. Mas a gente precisa mudar essa qualidade e essa sinceridade, ter uma sinceridade para que a gente possa realmente preservar os valores e aplicar eles no nosso dia a dia. Os valores do Evangelho, que eu quero dizer, né? Outro ponto interessante da mensagem, acho que é o último que eu vou comentar, pessoal, e daqui a pouquinho a gente vai fazer a prece de encerramento. Outro ponto interessante da mensagem, quando ele fala que tenhamos em mente que Jesus necessita de nós, porque enquanto lhe falamos pela oração, ele nos responde pela inspiração. Tem gente que talvez por não ter uma fé ainda desenvolvida, ou então não consegue ainda alimentar aquela fé, não acredita no poder da oração, no poder da prece, pessoal, justamente porque essa inspiração aqui é uma coisa muito sutil. É uma coisa que acontece quando a gente consegue realmente essa ligação, essa vinculação mental. Então, se eu me coloco em prece, com sinceridade, com verdade, busco uma vinculação mental com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Se eu consigo fazer isso, pessoal, isso que ele está dizendo aqui, essa resposta ela vai vir pela intuição. A gente vai sentir uma melhora, a gente vai sentir um alívio, a gente vai perceber um outro caminho a seguir que às vezes a gente não estava conseguindo visualizar. Então portas se abrem, né? Inspirações vêm, né? Para nos mostrar o melhor caminho, a melhor resolução. Então é uma tarefa, né? Individual. Ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode sentir uma inspiração por mim. Então é um hábito, né? É uma força que a gente vai, é um hábito que a gente vai desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa vivência, independentemente da religião. Ah, é só espírita? Não. Qualquer pessoa que consiga realmente, né, se colocar nessa vinculação mental e realmente perceber que nós somos respondidos nas nossas preces. A gente tem que ter muita... Eu acho que o que vai dar subsídio aí, pessoal, é a fé. Porque se eu pedir algo hoje e querer que isso se realize hoje à noite, ou então amanhã de manhã, onde que está a minha fé? Se eu peço, se eu quero, e tem que ser no meu momento, na minha hora, na minha... Não, calma, né? Isso vai acontecer, isso vai chegar, isso vai ser visto,
isso vai ser articulado, né? Isso vai ser percebido pela espiritualidade, e a resposta vai vir pela inspiração. Todos nós somos médiuns em algum nível, né? Então nós temos essa capacidade de dialogar com o plano espiritual. Deixa eu ver um outro pontinho aqui para a gente comentar. Outro ponto interessante aqui para a gente fechar, tá? Quando ele fala sobre o serviço é o nosso campo de iluminação. Então, pessoal, se a gente está num momento assim, eu não sei o que eu faço, eu não estou achando sentido, não estou encontrando sentido na minha vida, eu não sei, está muito ruim, está muito difícil. Pessoal, todos nós estamos passando por um momento muito delicado. Em algum nível, todos nós estamos sentindo esse momento. Mas que tal a gente também aproveitar esse momento para a gente descobrir o nosso lugar na seara do Mestre, o nosso lugar nesse campo aqui que ele está falando, esse campo de iluminação, qual serviço eu posso fazer que está à minha disposição. Lembrando, né, sobre a instrumentalidade que ele falou lá no comecinho da mensagem, a instrumentalidade de que dispomos, utilizá-la é o nosso dever. E aí, às vezes a gente acha que a gente não tem nenhum recurso, a gente não tem nenhum instrumento a nosso favor, e a gente tem. Geralmente a gente tem. Às vezes a gente não está enxergando esse recurso, né? Esse instrumento que está a nossa... Quando a gente consegue enxergar, consegue utilizar, consegue realmente transformar isso em algo bom, em algo positivo, em algo para o bem, pessoal, é esse serviço que ele está falando aqui. Aí o serviço se torna o nosso campo de iluminação. Então, para a gente pensar, né, a importância da gente fazer algo. Eu não posso fazer nada. Será que nem uma prece sincera você não pode fazer pelo outro? Será que um telefonema para alguém que tá passando por um momento difícil? Será que uma doação de uma cesta básica para alguém, para uma família que está em maior necessidade que a gente? Então, assim, são várias opções, várias situações que a gente pode realmente trabalhar, fazer esse serviço para o nosso campo de iluminação, a favor do nosso campo de iluminação, né? Outro ponto aqui, rapidinho, para a gente poder encerrar, então, que eu achei interessante da gente falar, quando Bezerra fala sobre a dor. Agradeçamos a dor que nos desperta para a verdade. Pessoal, nós já somos capazes de agradecer a dor que a gente sente? Essa é a pergunta que eu fiz aqui. Somos capazes de agradecer a dor que a gente sente, que a gente passa por alguma prova, por alguma situação, né, de dificuldade? A gente tem capacidade de agradecer? Isso já é possível? Ou a gente não quer sentir aquilo, a gente se revolta, a gente passa para o outro, resolve por mim? Então ele fala aqui, agradeçamos a dor que nos desperta para a verdade e que nos dilui as ilusões. Então olha a função da dor aí, pessoal, diluir as ilusões, que faz naufragar as aventuras de consequências graves antes que aconteçam. Então às vezes aquela dor ela vem para prevenir a gente de algo pior que iria se suceder se caso a gente não sentisse aquela dor, aquele impacto. A gente pode sentir aquela dor e parar e pensar, nossa, peraí, não é bem por aqui, né? E aí algo pior é evitado. A gente não olha por esse lado ainda, né? Por esse ângulo. Mas olha a visão que Bezerra de Menezes traz para nós nessa mensagem, né? E aí ele vai finalizar, né? Estamos, portanto, convocados para a construção da sociedade nova na qual o bem pairará soberano. Então, pessoal, todos nós estamos convocados para construir um mundo novo que vem, né? Um mundo melhor. Edu, a regeneração está perto ou está longe? Não sei se está perto ou está longe, mas a gente pode fazer algo agora para mudar, para quando chegar o momento da regeneração a gente estar melhor, a gente estar mais preparado para vivenciar o mundo novo que vai vir, que vai chegar, né? Então,
esperança da renovação necessária. O bem pairará soberano. Pessoal, então é uma esperança que a gente tem, né? Que a renovação necessária virá e todos nós podemos caminhar de uma melhor forma até ela, né? Jesus nos espera, avancemos. Então, Bezerra de Menezes termina com essa grande mensagem de incentivo, de coragem, de ânimo. Jesus nos espera, avancemos. Então, o que a gente está esperando para avançar? Jesus está esperando a gente, né? Jesus está contando com a nossa participação nesse mundo melhor que virá, que já está sendo construído, né? Então eu acho que é isso, pessoal. A mensagem que eu escolhi, eu acho que ela vem de acordo com o momento, essa convocação que Jesus nos faz, que a espiritualidade nos faz, para que a gente possa despertar cada vez mais. E a imagem de Bezerra de Menezes como esse grande missionário do Cristo, que até hoje, né, ainda trabalha por nós, cuida de nós, nos incentiva a caminharmos na seara de Jesus. Então, que a gente possa se lembrar dele com muito carinho, com muita gratidão. Aos que ainda não conhecem, né, pessoal, conheçam, busquem a história desse espírito de tamanho escol que compadece da nossa dor, da nossa caminhada terrena, que não é fácil, mas que está sempre de braços abertos para nos levar até Jesus. Então eu vejo muito assim, Bezerra de Menezes é esse espírito que nos conduz a Jesus, nos mostra o caminho, nos clareia, nos ajuda, nos ampara, para que a gente possa caminhar com Jesus, porque Jesus está nos esperando, né? Então vamos avançar até Ele. Então Bezerra de Menezes eu vejo muito como essa mão, como esse amparo que nos conduz na seara do Mestre. E aí a gente vai realmente contemplar maravilhas infinitas, né? Quando a gente conseguir avançar com Jesus, né? E toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Quero muito agradecer a presença de vocês, né? Eu acho que essa live ela deixa um registro importante para quem não conhece a história, vai passar a conhecer. Quem ainda não conhece os livros que a gente está indicando, as mensagens, os vídeos, o filme, tá, pessoal? Eu vou mandar tudo agora bonitinho para vocês no Telegram. Vai o texto bonitinho com a biografia, alguns livros aí que Bezerra de Menezes escreveu ainda encarnado, o link do filme, o link do vídeo do Jorge Damas, que é o biógrafo de Bezerra de Menezes, que traz informações muito relevantes, e que ele possa continuar com a gente, o nosso coração ciente de gratidão por Jesus nos permitir a companhia, né? Sermos cuidados também por esse Espírito que tanto nos ama, que tanto nos ajuda e tanto coopera com a nossa evolução. A Eveline colocou para nós aqui: a dor nos aproxima de Deus, é verdade, né? Então Bezerra de Menezes aqui nessa mensagem fala para a gente não olhar como algo masoquista, mas como algo que vai nos despertar das ilusões. E aí a gente vai realmente evitar situações, embaraços maiores. Giovana colocou aqui para nós: foi a dor da perda do meu esposo que me fez deixar os vícios e me tornar adepta ao espiritismo. Então, olha só, Giovana, você conseguiu ressignificar a sua dor, né? A dor da partida do seu esposo, né? Então, com certeza ele está muito feliz, né? Te vendo bem, sabendo que você está bem, que você está melhor e que você entende, né, também um pouco mais da vida espiritual. Com certeza ele ficará muito feliz. Kátia, Ceissa, Clarice, muito obrigado pela presença, todos que estão acompanhando aí, tem muita gente online ao vivo ainda. Quero muito agradecer vocês pela participação, pela presença. Espero ter ajudado um pouquinho mais no entendimento da magnitude, da importância de Bezerra de Menezes para as nossas vidas, para nós que estamos encarnados no Brasil, principalmente. Então,
que fique aí para vocês um incentivo, né, para se conhecer os livros, a vida que ele teve, a obra que ele deixa e o exemplo maior da caridade em benefício daqueles que estão menos favorecidos no momento. Átila, minha querida, um abraço especial para você, saudades, que bom que você está aí com a gente. Ceissa, como comentou com a gente aqui, eu quero tanto conhecer mais a doutrina espírita. Então participa das nossas lives aí todas as terças-feiras às 20 horas. É uma oportunidade que a gente tem de estar juntos, de receber muitas bênçãos da espiritualidade através do estudo espírita, né? Através do estudo da codificação e das obras complementares. Pessoal, vamos nos preparar para a nossa prece então? Vamos lá? Eveline, obrigado. Ana, Giovana também. A Mônica, gratidão, Edu. Foi uma tarde maravilhosa de sábado estudando sobre esse mestre. Foi uma bênção, né, pessoal? A gente se sente até melhor, né? Ajudou o dia a passar de forma mais tranquila. Luciana também, obrigado. Vamos lá, pessoal, então nos concentrar para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevando os nossos pensamentos às pairagens espirituais mais elevadas. Respirar fundo o ar da paz, da tranquilidade, do equilíbrio. O nosso coração nesse instante se enche de gratidão por essa oportunidade que tivemos na tarde de hoje de estarmos juntos, amparados pela espiritualidade maior, para conhecer um pouco mais a figura amorável de Bezerra de Menezes, esse mentor amigo que está conosco, que nos acompanha, que tanto nos auxilia. Mais uma vez recebemos bênçãos infinitas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, ao reconhecer na figura de Bezerra de Menezes o amparo que vem de Deus para as nossas almas. Esse espírito abnegado, trabalhador da luz, filho da luz, que caminha conosco, sabe as nossas dores, nos encoraja a seguir adiante, sempre com o pensamento em Jesus. Nesse instante, vamos juntos mentalizar a figura de Jesus, de braços abertos, alguns passos à nossa frente, esperando por nós, esperando pelo nosso sim, esperando pela nossa renovação, pela nossa reforma interior. E vamos mentalizar também a figura de Bezerra de Menezes, nosso amigo da luz, amigo de todos nós, que nos encoraja a dar os passos que necessitamos e ainda temos tantas dificuldades rumo ao Cristo. Nesse instante, Bezerra de Menezes e sua equipe nos incentiva a dar os primeiros passos rumo ao abraço do Mestre que nos espera com um sorriso de esperança e paz. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade tão bonita de caminharmos na seara do Cristo, cercado de espíritos benevolentes, amigos
espíritos de luz intensa, que ainda busca nos auxiliar, busca nos ajudar, renunciando às pairagens celestes, aos mundos felizes, para junto conosco auxiliar a nossa caminhada. Agradecemos infinitamente a Jesus, a Bezerra de Menezes e a todos os bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos incentivam, nos inspiram a caminhar na seara de luz. Pedimos ainda que essas bênçãos que chegam até nós sejam direcionadas a toda a espiritualidade, a toda a humanidade que sofre nesse instante. Pedimos a Bezerra de Menezes, nosso médico dos necessitados, para que leve a todos os doentes, aos que estão passando pela enfermidade do Covid-19, o remédio do Cristo. Que todos possam receber, onde quer que estejam, bênçãos iluminativas de cura para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual, confiantes no amparo do Mestre, confiantes na luz que os envolve e os protege de toda negatividade, amparando o processo de cura de cada um. Que Jesus direcione a todos a cura, a paz, o equilíbrio, a sustentação nos momentos infelizes, e que possamos caminhar sempre cientes do amparo divino. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladores, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou da alma. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da